Olha só essa notícia que pode mudar o rumo das eleições em 2026. Vaza a aposta de Bolsonaro dentro do TSE para 2026. Vamos ler essa matéria. Segundo informações do colunista Paulo Capelli, do portal Metrópolis, o ex-presidente Jair Bolsonaro aposta na mudança de composição do Tribunal Superior Eleitoral em agosto de 2026 para reverter sua inelegibilidade e disputar as eleições presidenciais daquele ano. Para Eduardo Bolsonaro, a futura presidência do TSE, que será assumida pelo ministro Cássio Nunes Marques, e a presença de André Mendonça e Dias Toffoli no colegiado poderão trazer um cenário mais favorável ao ex-presidente. Abre aspas, não vai nos privilegiar, mas será muito mais equilibrado do que com Alexandre de Moraes, fecha aspas, afirmou Eduardo Bolsonaro em entrevista. Ele também destacou que Dias Toffoli, que substituirá Carmen Lúcia na corte, é considerado mais equilibrado e menos ideológico do que a atual presidente do TSE. Sobre como pretende reverter a inelegibilidade de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro mencionou a possibilidade de apresentar novos fatos e ações rescisórias. Abre aspas. Sempre há como. Lula estava preso e inelegível. Aqui é Brasil. Fecha aspas, afirmou, em referência ao caso do petista que conseguiu retomar os seus direitos políticos após decisões judiciais favoráveis. Bom, eu não confio no Dias Toffoli nem um pouco. Para falar a verdade, até no próprio Cássio Nunes Marques eu não estou confiando. Mas deixe aqui nos comentários, eu quero saber da sua opinião. Será que Jair Bolsonaro vai conseguir reverter a sua inelegibilidade e se candidatar a presidente em 2026? Conta aqui a sua opinião que eu já quero saber. Isso daqui está imperdível. André Mendonça dá aula sobre liberdade no STF e suspende julgamento que regulamenta redes sociais. E eu já começo falando sobre o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a regulamentação das redes sociais, porque durante esse julgamento, o ministro da Corte, André Mendonça, pediu mais tempo para analisar o caso, ou seja, pediu vistas. O Supremo discute ali o trecho do Marco Civil da Internet que aborda justamente a responsabilidade que as plataformas digitais têm sobre os conteúdos publicados pelos usuários. Para Mendonça, é necessário existir uma diferenciação entre pessoas públicas e privadas no debate. Mendonça declarou que, por mais que comentários injustos nas plataformas das redes sociais não sejam adequados, fazem parte da democracia e não deveriam ser censurados. A gente tem esse trecho da fala do ministro da Suprema Corte. Vamos acompanhar. Ou seja, eu talvez até faria uma distinção nessa questão, até porque a democracia se faz pelo livre exercício público da razão e do discurso, ainda que imerecidos, injustos e até mesmo ofensivos à honra, muitas das vezes. Então, acusar alguém de ditador, por exemplo, para uma pessoa comum, seja extremamente injusto, mas talvez a um político, em função de alguma atitude, faz parte do debate público que nós precisamos preservar. Não é talvez o ideal dos mundos, mas acho que a democracia tem ela se enriquece também pelas críticas ácidas e até mesmo injustas que as pessoas públicas estão sujeitas. E razão pela qual, por exemplo, eu tenho sérias dúvidas se nós deveríamos, nessas situações, determinar em si uma retirada, porque nós estaríamos, em alguma medida, talvez cerceando indevidamente as críticas, mesmo as críticas que consideramos injustas e contra nós mesmos, né? Falta do desconhecimento, falta, talvez, de uma irracionalidade, de uma série de elementos. E eu antecipo, em função disso, essa matéria tem me inquietado bastante. Eu já compartilhei isso com Vossa Excelência. Antecipo aqui um pedido de vista para amadurecer melhor essas várias vertentes e estudo até de direito comparado mais profundo em relação a essa temática, até para que facilite não só a continuidade do julgamento, mas até o gerenciamento, por Vossa Excelência, da condução do processo junto aos relatores.
Até o momento, lembrando, o julgamento do Supremo Tribunal Federal recebeu 3 votos dos ministros. Luiz Roberto Barroso votou para que certos tipos de conteúdos, como calúnia, injúria e difamação, sejam removidos apenas com ordem judicial. Para o ministro da Corte, as plataformas devem remover os conteúdos com delitos com danos individuais a partir de uma notificação da vítima ou ainda do representante legal. Já Luiz Fux considera que as plataformas são sim responsáveis pelo conteúdo que é publicado pelos usuários quando foram informados da existência dos atos ilícitos e não removeram a postagem de forma imediata. Dias Toffoli considerou em seu voto que é inconstitucional a regra que prevê a responsabilidade das redes sociais por danos apenas quando as plataformas não cumprem a ordem judicial para retirar o conteúdo. Com o que foi proposto pelo ministro do STF, o artigo 19 do Marco Civil da Internet seria considerado inválido. Pitolli. Bom, Leandro, obrigado, João. A fala do ministro André Mendonça soa como música num momento onde do Supremo a gente só espera um solo árido, né? Um solo infértil, né? Agora, é incrível a gente ouvir, por exemplo, a manifestação, como eu trouxe há pouco, resumidamente, a manifestação do Luiz Fux, né? Talvez aquele com que a gente poderia contar na corte, pudesse contar na corte como o então magistrado, concursado, alguém com carreira na magistratura, enfim. Mas a gente percebe que a questão da sensatez, ela não frequenta concurso público, né? E nem a gente não pode ter nenhuma esperança sobre esse tipo de pauta, enfim. Bom, deixa eu avançar. Ô Leandro, na verdade o que a gente está ouvindo agora por parte do André Mendonça é algo que a gente espera que de fato aconteça na decisão do Supremo, embora a gente esteja esperando o voto do ministro Alexandre de Moraes, que é quem determina como todos os outros pensam hoje na corte. Infelizmente, é isso que acontece. Não há outra alternativa, não há outro caminho para eu pensar, a não ser a decisão de Alexandre de Moraes deve balizar os demais. Infelizmente. Isso acontece nos bastidores, isso acontece na conversinha ali do corredor do Supremo, na sala do... Enfim, isso acontece, né? Inevitavelmente, a gente sabe como se dá esse tipo de decisão ali quando Alexandre de Moraes decide. Infelizmente, quando esse vai, os outros, com raríssimas exceções, como André Mendonça agora, estão indo atrás. Mas essa fala do André Mendonça soa como música num momento como esse, né, Leandro? Olha, sem sombra de dúvidas, é uma fala esperançosa, e o fato dele ter pedido vistas ao processo mostra também coragem, né? É preciso ter coragem, afinal de contas, pelo que se desenha e pelo histórico das decisões do STF, obviamente que o Mendonça, nesse momento, ele se vê ali meio que solitário, né, em uma decisão como esta, de pedir vista, de fazer tal comentário, né, com tal conteúdo. Obviamente, um conteúdo e um comentário bastante correto, que é o que deveria ser, né, a opinião dos demais ministros, né? Mas nós não podemos contar com qualquer tipo de decisão equilibrada, sensata, por parte dos demais ministros, a exemplo do Fux, ou muito menos esperar alguma decisão de equilíbrio por parte do Alexandre de Moraes, como bem já foi dito aí por você, Pitolli, é o sujeito que conduz, né, as decisões dos demais na Suprema Corte. Agora, é importante destacar, e nós podemos ver aqui o que está acontecendo, quando o governo agora, olha que interessante, né, como uma coisa acaba casando com a outra. Quando agora o Pimenta, né, o ministro do governo Lula, ele diz que o problema da alta do dólar, a crise no Brasil é culpa das fake news, Pitol. Então veja que absurdo que a gente acaba tendo que ouvir desse desgoverno Lula. E ao mesmo tempo, com a acusação dessa tão... como é que eu posso chamar, meu Deus, essa fala? Eu não tenho nem como nomear isso, né? Mas essa coisa mais bizarra, né, vergonhosa, né, de transferir para as redes sociais ou para os comentários das redes sociais a responsabilidade do governo, né, por parte do Pimenta. A gente vê aí, paralelo a isso, o STF exatamente tentando
né, era impor ali essa regulamentação das mídias sociais, exatamente para que a verdade, entre aspas aqui, todas as aspas do mundo, apenas a verdade que interessa a eles, ou as informações ou desinformações que interessam a eles, possam circular livremente. E para isso, obviamente, deixa de lado o quê? O nosso direito à liberdade de expressão, o direito da sociedade de exprimir, de manifestar as suas críticas, as suas opiniões de maneira livre. Obviamente que nós sabemos que a construção de uma sociedade, a construção do comportamento social, a construção de um futuro, depende também, especialmente, que cada cidadão tenha o seu direito de se manifestar de maneira livre, sem preocupações com perseguições. E as mídias sociais, né, hoje, no contexto atual, é o que, com toda certeza, traz uma tonalidade, uma amplitude, né, sobre esse direito, e cercear esta ferramenta significa, obviamente, cercear a voz e o pensamento de cada cidadão brasileiro. Mas, como nós sabemos, o STF, ali, pela a composição ali de sua maioria, eles não estão preocupados com isso. Até porque decisões como esta, censurar as mídias sociais, não vai afetar o dia a dia deles, né? Muito menos dos seus pares. Então, parabenizo aí ao André Mendonça, pediu vistas, né? O julgamento retorna apenas em 2025, né? E até lá temos muito a fazer para que tal julgamento não venha, né, retirar de nós algo tão precioso que é o direito à liberdade de expressão, utilizando aqui as mídias sociais. E uma informação importante que saiu hoje, que assim, caiu como uma bomba, essa notícia pode mudar os rumos do Brasil. Eu nem vou falar mais nada, vou colocar aqui na tela para vocês assistirem. O tema é sucessão à presidência do Senado Federal, viu, Pitoli? O senador Eduardo Girão, do Novo, anunciou ontem, quarta-feira, que já está como candidato à presidência da Casa Alta do Parlamento Brasileiro. Eduardo Girão adiantou que não se sente representado pela atual mesa diretora, que, segundo avaliou, mostra ser subserviente ao governo federal. No momento atual, lembrando, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, vem defendendo Davi Alcolumbre, que inclusive já comandou o Senado Federal, para o seu lugar. A volta de Alcolumbre, segundo o Girão, provocará mais retrocessos ainda. Acompanhe. Paz e bem, eu acabei de fazer um pronunciamento me lançando a candidato à presidência do Senado Federal, a eleição que vai acontecer no comecinho de fevereiro. Quero contar com seu apoio. Basta de acordões. Nós precisamos de um Senado verdadeiramente republicano, que defenda a Constituição do Brasil, que não se submeta a ministros do STF, ao governo Lula, que tenha independência, altivez para fazer o que é bom para o Brasil. Então, fico muito feliz com a oportunidade de ser um dos 81 senadores representando mais de 200 milhões de brasileiros, e acredito que a voz da sociedade precisa de alguém que coloque ela para fora, ecoe dentro aqui dos três poderes do Brasil e dentro do Senado Federal, que é o único que tem o poder de investigar ministro do Supremo. Então, para pacificar o país, precisamos de anistia, sim, precisamos que qualquer senador, seja do PT, do PL, de qualquer outro partido, tenha condição, de forma democrática, a colocar um projeto, pelo menos por ano, no plenário para votar. Muitas coisas precisam mudar aqui para que nós tenhamos independência do Senado Federal e dentro do ano do bicentenário a gente consiga levantar essa casa. E vamos precisar de você, de forma ordeira, pacífica e respeitosa, cobrando o seu representante um voto aberto. Em quem ele vota? É no retrocesso, o filme que a gente já viu, que foi subserviente, ou é em avanço? Então, muito importante a sua participação, e quanto mais candidaturas de senadores verdadeiramente independentes, é melhor para o Brasil. Muita paz, Deus abençoe, vamos que vamos. Bom, eu tenho o Girão no meu coração. Ele sabe disso, a audiência sabe disso, o tamanho do respeito que eu tenho pelo senador Eduardo Girão. Aliás, um abraço para o seu Clodomir, né? Seu Clodomir é pai do senador Eduardo Girão e ouvinte da Ouro Verde Brasil. Já combinei com o Girão
segunda-feira estaremos juntos, né, para uma conversa tratando desse assunto. Falando sobre presidência do Senado e essa candidatura de Eduardo Girão, eu vou tentar fazer uma leitura aqui, Leandro, e você que conhece mais da política que eu, pode me ajudar a desvendar. Quando o presidente Bolsonaro coloca o nome de Davi Alcolumbre como alternativa, veja, eu entendo que Bolsonaro está refém de um processo, precisando estar alinhado ao centrão para que tenha, como ele mesmo já disse, inclusive aqui na Auri Verde, ele precisa estar próximo do centrão, vamos colocar assim melhor, próximo ao centrão para que consiga presidência de algumas comissões importantes, como a própria CCJ, enfim, para que projetos de interesse dos parlamentares ou da direita conservadora dentro do Congresso avance. Então vejo eu, Bolsonaro, refém dessa situação, precisando olhar para Davi Alcolumbre como uma alternativa. Ô João, eu vou pedir para você, João, agora, uma olhada no chat, porque eu vou lançar aqui uma enquete rápida. Para quem nos ouve agora, presidência do Senado, Girão ou Alcolumbre? Girão ou Alcolumbre? Audiência da Auri Verde, de maneira esmagadora, é bolsonarista. Audiência da Auri Verde Brasil, de maneira esmagadora, é bolsonarista. Estou fazendo a pergunta para quem nos ouve agora. Girão ou Alcolumbre na presidência do Senado? Só para a gente entender o seguinte, por mais que o presidente Bolsonaro esteja tratando desse assunto com a seriedade necessária, mas também com a parcimônia, sabe, aquela cautela, tipo, eu imagino Bolsonaro, quem conhece o presidente de perto sabe, ele está fazendo política, entendo eu, até para se manter vivo um projeto, tudo bem, entendo tudo isso, mas vamos lá. Dá para imaginar o Bolsonaro defendendo o Alcolumbre? Não dá. Bolsonaro só está defendendo o Alcolumbre porque não resta alternativa para que um projeto continue em pé ou viável, dependendo desse maldito centrão. Girão, Eduardo Girão, senador, tem valores, assim como nós, tem valores inegociáveis, tem os seus princípios, entendo eu, torna-se uma alternativa a uma pessoa que já mostrou para que veio. O cara pegou o nome de André Mendonça, indicado pelo presidente Bolsonaro, para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal e sentou em cima da sabatina há 4 meses. Desculpa, mas o Alcolumbre é sem vergonha, a gente sabe quem é. Só que o presidente Bolsonaro, na defesa de um projeto, e de maneira, imagino eu, né, quase que refém, tem que se render a Davi Alcolumbre. Aí, João, já deve estar chegando a resposta no chat. Para você, ouvinte da Auri Verde, quem você gostaria de ver na presidência do Senado? Eduardo Girão ou Davi Alcolumbre? Tem resposta aí já, João? Tem resposta, Pitoli. A Lilian de Oliveira Santana está dizendo Alcolumbre não. A Isabela Tatachenko disse que Eduardo Girão não, em nome... Aliás, Eduardo Girão com certeza. Eduardo Girão em nome de Deus, ela escreveu aqui. O Carlos Amém. Alberto, Alcolumbre nunca ajudou o Bolsonaro, ele serve ao sistema. Essa é a opinião aqui do Carlos Alberto. O portal, o perfil Mais Brasil está dizendo Girão 1000 vezes. A Valdeni Giroto, Eduardo Girão. Vamos seguindo aqui. A Miradil Canelo está dizendo que uma vitória de Alcolumbre seria entrega total à esquerda. O Celso Celestino Pereira também dizendo que prefere Girão. A Maria Garcia está dizendo que Eduardo Girão é um nome bastante forte. O Ayrton Ferreira dos Santos está dizendo com certeza senador Eduardo Girão. A Davina Quase que unânime, João. Quase que unânime. E a Davina Corrêa está dizendo que o Maranhão está torcendo aqui para o Girão também. Pitoli, eu não vi nenhuma participação aqui dizendo que prefere Alcolumbre. Tanto que, aliás, inclusive, só para finalizar, Pitoli, o José Veríssimo do Rego está dizendo Alcolumbre seria a continuidade de Pacheco. Exato. Eu acho que é até pior. Eu vou ser sincero, acho até pior. Vou ouvir o Leandro agora sobre isso, mas eu, na minha opinião, eu acho que é até pior a gente imaginar Alcolumbre, mas veja, e se a gente oferecer, né, essa alternativa
como Eduardo Girão, uma pessoa respeitadíssima, mais, vamos melhorar, menos oposição, você vai entender onde eu quero chegar, do que Rogério Marinho, pelo nome PL, por minha opinião, sido ministro do presidente Bolsonaro, entretanto oposição, entretanto conservador, entretanto de direita, entretanto com princípios, entretanto com valores. É assim que eu vejo. Porque quando a gente fala de Rogério Marinho, como a gente viu há 2 anos praticamente, a gente está falando de um ex-ministro do presidente Bolsonaro, a gente está falando de um PL, né, de um líder do presidente Bolsonaro dentro do Senado e tal. Isso pode trazer uma certa dificuldade para que o nome prospere. Já vejo uma possibilidade maior com o nome de Eduardo Girão. Não vejo também a mesma chance com o astronauta Marcos Pontes. Eu entendo que passa a ser um nome. E vejo na audiência, então, João, eu não estou conseguindo acompanhar o chat aqui, vejo, então, quase que uma unanimidade, se não unanimidade, dentro de uma audiência, repito, bolsonarista, né, João? Com certeza, Pittoli. Enquanto você comentava aí, eu estava tentando dar uma olhada aqui, não encontrei nenhuma participação dizendo que Alcolumbre seria um nome bom. Muita gente ainda votando, Pittoli, dizendo que Eduardo Girão seria o nome ideal. Lembrando também que essa é a segunda vez que Eduardo Girão lança candidatura à presidência do Senado Federal. A última foi em 2022. Mas aí ele abriu mão para o Rogério Marinho, lembra? Em cima da hora, numa atitude digna, né? Ele abriu. Aliás, o Girão, tá difícil eu encontrar, acho que eu não encontrei até aqui, nada que eu possa dizer, mas o Girão, não consigo. E ainda em entrevista à CNN, o general Mourão entrega que o clima não está nada bom dentro das Forças Armadas. Assim, o clima está tenso lá dentro dos generais. Vou colocar na tela para vocês verem essa entrevista do general Mourão. O general Braga Neto é o primeiro general 4 estrelas preso num processo civil, né? Conduzido por civis, assim dizendo. Antes disso, já tinha um constrangimento nas Forças Armadas porque pelas mensagens reveladas pela investigação, inclusive com ataques bastante duros feitos pelo pelo general Braga Neto, chamando então comandante do Exército, desculpa a palavra, de cagão. Como está o clima e o ambiente nas Forças Armadas depois de tudo isso e com a prisão do general Braga Neto, o primeiro a ser preso numa situação assim? Olha, Jussara, é óbvio que o clima não está bom, né? Não está bom, há uma dicotomia entre o pessoal que está na ativa e o pessoal da reserva. Nós temos, né, um número grande aí de militares da reserva, essa questão das redes sociais, os grupos têm se manifestado, né? Há muita crítica nisso tudo, né? E vai competir ao nosso comandante, ao general Tomás, né, como comandante do Exército, e o Exército ele é composto da ativa e da reserva, isso é importante ficar muito claro, né? Nós, da reserva, somos aquela força mobilizável em caso de necessidade, né? Então, o comandante está fazendo o trabalho dele no sentido de pacificar os ânimos e, consequentemente, né, vamos dizer o seguinte, que críticas que foram feitas e foram reveladas, porque a crítica sempre existiu, né? Sempre houve a crítica, só que em tempos de rede social, essa crítica ela se propaga com uma velocidade muito maior, né? Então compete hoje ao comandante, né, domar essa fera e dessa forma a gente conseguir pacificar os próprios ânimos existentes dentro do Exército.